ao nome. Você precisa ler agora, mas abra. Ou abra sua Bíblia no seu celular sagrado, a Bíblia sagrada no seu celular sagrado. Enfim, abra. Veja a palavra de Deus diante dos seus olhos. Isaías 61. Então nós temos conversado todo esse tempo, desde o começo do ano, sobre visão do reino. Essa conversa vai longe, porque é uma conversa que vem do Espírito. E quando eu falo de conversa, eu falo porque o Espírito vai falar várias e várias vezes. E a gente vai mastigar, até estar no ponto certo de engolir. Porque quando a gente engole uma comida, ela começa a ter efeito sobre o nosso organismo. Então quando nós começamos a ter entendimento daquilo que o Espírito está trazendo, então nós começa a ter efeito sobre a nossa vida espiritual. Por isso às vezes a gente lê a Bíblia várias e várias vezes. O Espírito nos leva a ler versículos várias e várias vezes, o mesmo versículo às vezes, porque Ele quer gerar dentro de nós a visão. Ele quer nos dar a visão espiritual sobre as coisas que a gente precisa fazer ou conquistar, até mesmo que seja. A visão do reino é muito importante, porque quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo. Aleluia. E fomos chamados embaixadores e representantes do reino de Deus. Nós passamos a participar, passamos a ser cidadãos do céu, como dizem, cidadãos do céu, participantes do seu reino, porque Ele disse que com Ele nos fez assentar com Ele, Jesus. Ele nos colocou ao seu lado. Como igreja, eclésias, representante dele, nós participamos desse reino. Quando falamos de reino, é de um governo, é de uma forma de governar, é de uma forma de agir, de uma linguagem, de uma conduta, de um pensamento, de uma atitude, que venha a estar diferenciado de um mundo que hoje tem um governo natural, um governo totalmente diferente desse mundo, que não segue lógica, mas segue a fé, segue a voz que vem de Deus, a orientação que vem de Deus. O governo do reino é uma outra visão, e nós precisamos estar conscientes disso. Como eu tenho falado para vocês, vocês são igrejas na igreja, igreja na igreja. Dá para entender? Vocês pertencem ao reino, vivem em um mundo com governo, mas vocês pertencem ao reino de Deus agora, quando creem em Jesus. Aleluia. Quando você recebeu a graça de Cristo, esse governo do mundo não pode ter mais predominação sobre você. Não é Ele que define o seu futuro, é Deus que define. Tanto que se você tiver condição, você pode interferir até mesmo no curso desses governos humanos. Eu já tive várias experiências assim, de confrontar as situações de oração e ver mudança. A Rita é testemunha das coisas que eu faço diante de Deus, que ela me ajuda também em oração. E a gente vê de perto que o governo dos céus realmente interfere quando uma igreja como você é, como eu sou, se posiciona corretamente, convicto do que é em Cristo Jesus. Não estamos para ser mais um objeto de enfeite dentro de um templo, como antigamente era a lei. Objetos eram mais importantes o rito. Nós somos vida, somos agora o sacrifício vivo que Deus espera, que Deus conta no altar dele. Ele não precisa mais de sacrifícios de homens, de sangue de animais. Agora Ele tem a você como vivo para servi-lo, para adorar. O mais precioso bem que Deus criou na terra foi você, e é você que Ele espera para adorá-lo. E é você que Ele quer revelar a visão do que Ele pensa sobre esse governo do reino de Deus. Jesus disse que nós temos que ser inclusos nesse reino. Os religiosos é que impedem você entrar nesse reino, na visão desse reino. Ele disse, você precisa ser incluído, entender que a sua visão não pode ser apenas natural, porque o homem natural segue as coisas naturais, mas os homens que receberam a nova natureza divina, que é a presença do Espírito Santo, ele não anda pelo que é natural, ele anda primeiro pelo que é espiritual, e discerne as coisas naturais, e interfere e influencia nas coisas naturais. Amém? Isaías 61, onde estava a nossa conversa. Nós nos tornamos participantes da visão do reino, à medida que recebemos a natureza, a nova natureza divina.
A unção do Espírito Santo pela fé na graça revelada em Cristo Jesus. A nova natureza nos tornou filhos de Deus, que nos tornou os portadores de, que está dizendo Isaías 61, portadores de boas notícias. Você, a primeira coisa, quando você foi transportado do reino das trevas, como diz a Bíblia, para o governo da luz, a primeira coisa que ele esclareceu em você, que ele abriu em você, foi o entendimento, foi o conhecimento. Ele te tirou das trevas, da ignorância, te colocou na luz, a luz, ao entendimento de Deus, do que Deus pensa, do que Deus fala, a respeito da vida, a respeito das pessoas, a respeito de onde você mora, a respeito do trabalho, a respeito do governo, a respeito de tudo que envolve você. Ele disse: eu trago entendimento para que você se torne um portador de boas notícias. Você vai ter uma boa nova, você vai ter o que falar para essas pessoas, coisas que elas nunca ouviram falar, porque o Espírito que está em você, Ele colocará na sua boca o que deve falar, e o que você falar vai ter total efeito sobre a vida daquela pessoa, vai ter influência sobre a vida daquela pessoa. Então Isaías diz, 61, que a primeira coisa que o Espírito vem mover em nós é nos tornar portadores de boas notícias, é anunciar esperança, é anunciar a fé, é anunciar a palavra de Deus, é anunciar que ainda há esperança, que ainda há luz, que ainda há jeito para o pecador, há jeito para qualquer situação que esteja na vida dessa pessoa ou na sua vida, ainda há jeito, porque Deus vai mostrar para você no entendimento a luz, e vai mostrar na vida de testemunho que você leva, e o que Ele vai fazer com a sua vida. Você é portador de boas notícias, porque você recebeu a natureza divina. Jesus disse: Senhor, que nós sejamos um neles, assim como nós somos um, para que nós possamos revelar a nossa natureza divina a eles. A natureza de Cristo foi nos revelada para habitar em nós. E quem é que habita em nós? É o Espírito Santo. É pela fé. Você creu, você foi transportado para um novo governo. E quando você foi transportado, você recebeu a unção, a presença do Espírito Santo. E o teu Espírito está em volta dessa nova natureza divina, que quer te ajudar a entender melhor como agir, para se tornar cada vez mais santo, santificado, separado, guiado pela vontade do Pai. Se você começar a ser guiado pelo Espírito Santo, você vai entender o poder e a autoridade que tem esta igreja que é você. Isaías está revelando a autoridade da igreja que é você, a autoridade de interferir, a autoridade de influenciar as pessoas, por causa do que? Da boa notícia que está dentro de você, que é Jesus, que é a palavra de Cristo, que é a graça de Cristo que foi revelada a você. O Espírito te enche de poder, de autoridade, para anunciar no Evangelho as boas notícias de Deus, para orar por pessoas, interferir no curso da vida dela, na história de vida dela. Amém? Amém. Então diga: eu sou igreja, e eu recebi o Espírito, o Espírito de Deus. Eu creio que pela graça eu fui habilitado a influenciar e a interferir pelo poder do nome de Jesus sobre o curso do mundo. Fala, Bacouxa, Lamanares. Em nome de Jesus, nós recebemos a autoridade de Cristo para, principalmente, nós já falamos sobre isso, quebrar as algemas e quebrar prisões. Ao poder e a autoridade que a igreja tem de levar liberdade às pessoas. Olha a autoridade, a responsabilidade que Jesus te deu. Ele disse: vocês vão fazer as mesmas coisas que eu fiz, porque o meu Espírito trouxe sobre vocês uma nova visão, que é a visão dessa nova natureza divina que está nele, no meu Espírito. Ele vai revelar a você, e Ele te deu essa autoridade de quebrar algemas e romper prisões. Quando Ele fala em quebrar algemas, é pessoas presas aos seus próprios desejos mundâneos, desejos que levam ele a ficar preso no pecado, no engano, na mentira. Quebrar algemas é fazer as pessoas livres, porque quando encontraram a verdade que você falou de Jesus, do que Ele pode fazer, ela ser liberta daquilo que lhe prende, que lhe impede de se aproximar de Deus. O quebrar das algemas.
fazê-la com que tenha mobilidade, com que ela se sinta livre para se aproximar de Deus. Você, como igreja, pode exercer a sua autoridade através da fé primeiro e através da oração em volta a favor de uma pessoa. Faça a experiência para você ver. Põe uma pessoa que você quer que ela se converta e comece a orar por ela e comece a aproximar dela e falar de Jesus na medida do possível. Você vai ver que mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai ter um encontro com Jesus, porque a oração tem esse poder de quebrar algemas, a fé tem esse poder de quebrar algemas e trazer aquela pessoa para se aproximar das luzes de Cristo, da luz da palavra de Deus. E essas prisões é exatamente as cadeias, a falta de conhecimento de Deus que o mundo não tem, o conhecimento da palavra de Deus. Eles não conhecem a palavra de Deus, e porque não conhecem nem crer, eles não conhecem a Deus como nós conhecemos. Ele ouve dizer de um Deus, mas não o conhece. Então a libertação das prisões, das cadeias que o Senhor nos deu autoridade, é trazer uma palavra que transporta as pessoas das trevas para a luz, que liberta ela completamente da falta de entendimento, que tira ela das garras, do domínio de Satanás. Amém? Amém. Glória a Deus, todo mundo ouviu isso. Exercitamos a autoridade. Jesus disse que a igreja erra por duas coisas. Mateus 22, 29 está dizendo o quê? A igreja erra por duas coisas. Porque não sabe. Porque não sei. Mateus 22, 29 está dizendo porque não sei. Jesus disse, vocês erram porque não sabem, não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque não sei, não exercito a minha autoridade. Experiência com a palavra te leva a uma experiência com o poder de Deus. Porque a palavra, ela testifica e ela aumenta a sua convicção de fé para poder exercitar a sua autoridade espiritual. Por isso que o diabo tanto luta para você não ler tanto a Bíblia, para você não orar muito, porque você vai se encher de um poder que você vai ter autoridade de interferir no curso do mundo, trazer liberdade às pessoas que não conseguem se aproximar, que desejam, mas não conseguem, e aquelas que não desejam e nem entendem essas coisas, mas Deus se pode libertar através da sua vida. Você é uma autoridade de Deus na terra, você é uma autoridade de Deus, você foi escolhida por Deus, escolhido por Deus, e você tem que entender que você é uma igreja dentro da igreja. O que faz crente, o que faz servo de Deus, não é a igreja que você congrega, mas a fé que você professa, que você confessa. É a sua certeza daquilo que você crê. Isso que faz homem e mulher de Deus, participante desse reino. É a fé na graça de Cristo. Isso é só para reforçar. Agora vamos falar do reino de Deus, onde Jesus quis nos ensinar sobre essa questão da visão do reino. Você quer começar a ter a visão? Comece a Isaías 61 que nós lemos, e comece a entender essa autoridade a qual Jesus recebeu do Espírito Santo. O mesmo Espírito foi posto sobre ele, também veio sobre você, porque ele disse, o meu Espírito enviarei sobre vocês. Então comece por Isaías 61, a entender o que Deus quer que você entenda, que Jesus veio fazer o seu propósito, porque a visão dele era só espiritual. Nós temos uma visão natural das coisas, e Deus disse, ainda mesmo assim enviarei o meu Espírito, para que vocês comecem a ter também uma visão espiritual também das coisas, porque a visão natural de vocês não consegue entender as coisas de Deus, mas a espiritual sim. Então Isaías é o princípio da visão. Ali está o princípio para você entender o que o Espírito Santo quer produzir em você. Ele quer produzir cura, libertação. Ele quer te usar para curar, para libertar, para trazer liberdade aos prisioneiros. Ele quer te usar. Você precisa se permitir isso. Você precisa deixar o Espírito tratar com você e lhe ajudar para se posicionar corretamente. E Jesus veio falar sobre a visão do reino. E ele disse, vocês querem? Porque eu falei, eu quero, Deus, preciso ter a visão do reino. Porque no tempo que nós estamos entrando, como o irmão disse, não é o fim ainda, mas já é um treinamento de Satanás para começar a treinar o anticristo. Já estamos em fase de treinamento nas organizações demoníacas para tentar o controle sobre a economia da terra, sobre vários aspectos proféticos que existem de Apocalipse.
Ainda não é o começo, ainda é apenas uma preparação, um treinamento, um pré-aquecimento. Mas a igreja tem que estar pronta, porque o tempo que nós temos é hoje. É o tempo para podermos nos enchermos do Espírito, para que antes que Satanás chegue com as suas perseguições e matem essas pessoas, ou ceguem definitivamente os seus entendimentos, quando elas começarem a justificar como a igreja fosse o grande problema do mundo e perseguir a igreja. Você é a igreja de Cristo hoje, que está pronta, que está liberta, curada, que precisa apenas renovar a visão para começar a entender a sua posição espiritual para essa batalha, porque as almas estão indo para o inferno. Quantas pessoas morreram, foram ceifadas pela morte, através das doenças desse século, e nós não sabemos, e muitos nem conheceram a Cristo, ninguém lhe falou diretamente sobre Cristo, ou interferiu em algum momento em um pensamento de morte dele, sendo usado pelo Espírito Santo. Essa semana mesmo eu estava pensando, estava orando, e Deus trouxe uma pessoa no meu entendimento, e Ele disse: escreve agora, e eu escrevi, e manda para ela agora, eu mandei, e eu disse: olha, a morte é apenas um atalho, por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, porque atalho não é de Deus, e a morte não pertence a Deus. Pensamentos de morte não vêm de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho e não o atalho, para que você tenha vida, e vida em abundância. E depois ela mandou uma mensagem, eu precisava muito ouvir isso. Em outras palavras, eu ouvi que ela está dizendo: eu pensei em matar essa mulher. E essa palavra me despertou, que eu preciso de Deus. Então a gente é usado às vezes. Isso aí não foi um momento de grande oração, não. Orei, passei e fiquei olhando a Bíblia, e veio aquele nome e veio lá a mensagem. Ele só está disponível, e o reino vai te usar, o Espírito vai te usar, e você vai ser um instrumento. Hoje, com a internet, com a comunicação, é muito mais fácil ainda você mandar. Antes o missionário tinha que ir lá, antes o profeta tinha que ir lá, antes o homem de Deus, a mulher de Deus tinha que ir lá na casa das pessoas. Hoje tem o WhatsApp, você fala com ela, você vê ela se você quiser. Então, para pregar o Evangelho se tornou muito mais fácil ainda, para dizer de Jesus se tornou muito mais fácil ainda. Mas você não pode ter uma fé manca, você tem que ter uma fé plena. E essa fé plena é a fé que tem as suas duas pernas, que é a coragem e a ousadia. Não basta dizer apenas que eu creio, mas seja ousado. Tenha coragem de falar desse Evangelho. O mundo tenta fazer você se sentir constrangido, envergonhado, porque essa igreja, não me importa o que você acha, mas se você quer me ouvir, então você vai me ouvir. Jesus é Senhor, e Ele tem poder para libertar você. Ele pode mudar a sua história, a sua vida, e a minha vida Ele está mudando, e a sua Ele pode mudar também. Tenha coragem e ousadia. Então Jesus veio tratando conosco. O Senhor falou: eu vou ensinar você, para você ensinar sobre a visão do reino. Então eu me sinto privilegiado, e eu creio que vocês também, porque estou repartindo o pão. Jesus disse, abre em Marcos capítulo 4, e Jesus veio tratando sobre a visão do reino. E desde o princípio eu disse para vocês que Jesus falou sobre essa palavra para começar a nos dar entendimento do reino de Deus. Então ele diz assim, Jesus, no versículo 26, o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra. Versículo 27, quer ele esteja acordado ou quer ele esteja dormindo, ele brota e cresce, ela brota e cresce, e sem ela saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde o grão que enche a espiga. No versículo 29, quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou dizendo, como podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele disse, é como uma semente de mostarda, que é menor de todas as sementes, mas depois de semeada, cresce muito, até ficar a maior árvore de todas as plantas, e os seus ramos são como grandes
são tão grandes que os pássaros fazem ninho entre as suas folhas. Olha o que diz o versículo 26. O reino de Deus é comparado a um homem que joga a sua semente. O reino de Deus é comparado a um homem agricultor, semelhante a um agricultor. Eu fiquei pensando, como assim, Deus? Você comparou o teu reino com um homem? Ele disse, não. O que eu estou tratando com vocês é sobre visão. O que Jesus estava dizendo, o porquê ele olhou para o agricultor e viu uma semelhança sobre como o reino vê as coisas, é por causa da visão e do propósito. O homem ali, ele disse, o homem que semeia, quando ele se referiu ao homem, ao reino, é porque foi o homem que Deus escolheu para se revelar a ele. O homem, Deus lhe deu a capacidade de criação. Ele diz, façamos eles a imagem e a semelhança. Então, quando ele olhou para a figura de um homem agricultor, ele disse, esse eu fiz, a minha imagem e semelhança. E a visão que ele está tendo, ainda que no mundo natural como agricultor, é a visão parecida com o reino de Deus. Então Jesus estava falando em parábolas sobre a visão do reino, como que o reino de Deus enxerga as coisas. Ele está falando, é semelhante a um agricultor. E aqui começa o segredo do Espírito a ser revelado a nós, porque Deus nos escolheu para revelar o seu propósito a nós e para fazer cumprir a sua visão e o seu propósito. Foi a você que Deus escolheu para revelar o seu reino. Ele quer cumprir o propósito dele, ele quer cumprir a visão e o propósito dele através da sua vida, como ele quer lhe ensinar também a cumprir a sua visão e os seus propósitos, como um bom agricultor que você deve ser do reino de Deus. Eu digo um produtor de riquezas até. Narabacou declara que e disse que Deus criou tudo, criou o homem, criou todas as coisas com o seu propósito. Tudo na terra foi feito com propósito. E Deus criou todas as coisas para Ele, por Ele e para Ele. Não é isso que está escrito em Romanos 11:36? Está dizendo que Deus criou todas as coisas por Ele e para Ele. Para a sua glória, todas as coisas foram feitas. Então, se há alguma visão dentro de um homem, quando ele entende os propósitos de Deus e que ele começa a ser guiado pelo Espírito Santo, para que ainda os seus propósitos sejam guiados pela natureza divina, então certamente este homem vai produzir muitas glórias a Deus, não apenas na sua vida, mas na vida de todas as pessoas em sua volta. Porque o reino não vem para se revelar, para enriquecer a própria pessoa, para trazer glória para si mesmo, mas para envolver pessoas, para glorificar o nome do Senhor. Então, se Deus te dá algo, te dá uma visão de conquista para te enriquecer, não é para te enriquecer apenas, mas para que você seja um rico que vai enriquecer muitas pessoas. Muitas pessoas serão abençoadas por causa da sua vida. Se a sua visão é se tornar cada vez mais rico, você está caindo num erro, é o que a Bíblia diz. Aquele que procura apenas se irritar, tome cuidado, porque isso é muito perigoso. Mas aqueles que aprendem a ser um produtor de riqueza, a visão dele é o de Jesus, é da nova natureza divina, onde ele não ajunta para si apenas para ter o que necessita, ele ajunta para dividir, para semear, para lançar para as pessoas, para que o nome do Senhor seja glorificado, não apenas através da vida dele, mas através das outras pessoas que estão à sua volta. Então, o agricultor, a visão dele é semelhante ao reino, porque a visão dele é também uma visão, de uma certa forma, de fé. A fé é o que? A certeza das coisas que não se vê. É a convicção daquilo que não se vê. Não é isso? É a convicção do invisível, né? Hebreus 11 está dizendo. As coisas que não se vê, é a certeza, é a convicção, isso se chama fé. É você crer naquilo que ainda não existe, é você esperar por algo que ainda não existe, é você confiar que você vai adquirir algo que ainda não está visível. Isso é fé, e isso agrada a Deus, porque o próprio Deus nos ensina a ser dessa forma. Ele diz que chama as coisas que ainda não existem como já existissem, as coisas que são invisíveis como já fossem visíveis, e isso é a visão de fé. Então o agricultor
agricultor, ele tem consigo a visão e o propósito. Ele tem dentro de si. Porque qual é a visão de um agricultor? A visão é o que ele pensa em fazer. Eu vou plantar laranja, então ele tem a visão do que é plantar uma laranja, e ele começa a ter a visão do que é um pé de laranja, e de todos os cuidados que ele vai precisar ter para aquele pé de laranja crescer saudável e para aquele pé de laranja produzir laranja. Não tem como ele plantar uma semente de laranja e ela dar abacate, daria algo errado. Então ele tem que ter visão do que ele está produzindo. Então Deus também ele trouxe a sua palavra até nós com um propósito, com uma visão e com um propósito. E a visão de Deus não pode produzir outra coisa a não ser uma vida transformada, uma vida curada, liberta, restaurada, para que dê frutos do Espírito Santo, para a glória de Deus, para a nossa salvação, para a glória de Deus. Então o agricultor, Jesus diz que é bem semelhante ao reino, porque ele lança a semente, porque ele vê, ele tem a visão antes de qualquer coisa, daquilo que ele vai fazer. Então porque ele tem visão e propósito, Jesus disse, é semelhante ao agricultor. Tudo que recebemos como ideias e sonhos, visões de Deus, tudo deve ser para o propósito da glória de Deus. O reino é comparado com o agricultor, porque Jesus viu no agricultor um bom exemplo para falar da visão e do propósito, da semelhança com o reino de Deus. Versículo 27, dá uma olhada lá no que está dizendo. A visão do agricultor no reino. Quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. Primeiro, o agricultor é gerador de visão sobre o espírito humano, através do espírito humano, ou através do Espírito de Deus sobre a vida dele. Então, o que é o agricultor? A importância para se comparar com o reino de Deus é porque o agricultor, ele é o gerador da visão. Jesus é o nosso agricultor do mundo espiritual para quem vive na graça de Cristo, porque ele tem em si a visão do reino, a visão pela qual ele veio com um propósito de Deus, ele gerou a visão de Deus para nossas vidas. Então ele é o agricultor, e ele gerou uma visão sobre salvação, sobre graça, sobre perdão dos pecados, e veio cumprir um propósito, essa visão, trazendo o conhecimento para nos levar à libertação, à salvação. Assim como um homem também natural tem as suas ideias, e toda ideia, ela começa, é o princípio, é o início, para o início de uma visão. A visão sempre começa por uma ideia. Toda ideia boa, vamos dizer assim, tem muitos tipos de ideias que são fantasiosas, mas tem ideias que vêm e começam a gerar dentro de você um desejo, e aquele desejo de que será que isso não será bom fazer, começa a se aumentar dentro de você e gerar uma visão sobre aquilo. A ideia começa a brotar, e a Bíblia diz que Deus deu aos homens os sonhos. É Deus que permitiu ao espírito humano sonhar, faz parte do poder de criação do homem. Foi dado ao homem a sua semelhança, ao poder de criação. Então as ideias brotam na mente das pessoas, no espírito das pessoas. Por isso nós temos grandes cientistas, que às vezes do nada as pessoas falam, deu um estralo, e ele olhou para a maçã, ele olhou para não sei o quê, e veio uma ideia. Mas depois de uma ideia, começou uma visão. E a visão, ela começa a ampliar aquela ideia. Então a ideia é uma pequena percepção de uma visão. E quando começa a se tornar uma visão, então ela te traz conhecimento de tudo aquilo que você precisa fazer. Será necessário, quando você adquire a visão, ter conhecimento. E se você pertence ao reino de Deus, essa ideia que pode brotar no seu coração, esse desejo de fazer algo, de conquistar algo, tem que estar em volta do conhecimento, para que a visão seja ampliada. E a visão só é ampliada se houver conhecimento. E se trata do reino de Deus, a visão do reino de Deus tem que ser
a visão da palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o que Deus pensa sobre aquilo, como agir, como permanecer conforme a palavra de Deus, para manter aquela visão, para ampliar aquela visão que você está tendo. Então tudo começa com a ideia, mas a visão é ampliada à medida que você vai buscando no Espírito o entendimento, através da oração e através da palavra de Deus. Jesus disse: errais pelo quê? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A sua visão muitas vezes não é ampliada, ou você morre às vezes apenas com uma ideia que não gera uma visão, porque você não envolve ela através da palavra de Deus, da fé, da certeza, orando a palavra, determinando a sua visão, ampliando ela. É possível, porque Deus está comigo, é possível. Você amplia a sua visão à medida que você lê, que você confessa a sua fé na palavra de Deus. Você vai ampliando a sua visão, e à medida que você ora, você vai tendo experiência com o poder. O poder de Deus vai ampliando ainda mais a sua visão, porque Ele vai trazendo consigo, o poder de Deus, sinais que vão te ajudar a entender como executar o propósito dessa visão. Não existe nenhuma visão sem propósito, e não existe propósito sem visão. A visão vem com um propósito, mas a visão pode morrer sem cumprir o propósito. Agora, um propósito não se começa se não tiver visão. Ninguém faz nada se não tiver visão, se não sentiu, se não conheceu o que deve ser feito. A visão ela é essencial. Por isso Jesus disse: é semelhante ao agricultor. A visão tem que estar na igreja que você. Você tem que ser um gerador, um agricultor, um gerador de visão, de saber o propósito não só para a sua vida, do que você deve fazer de conquista para a sua vida, como também para aquilo que Deus quer fazer na vida do seu próximo. Gerar a visão não é só apenas para si mesmo, é gerar visão também para as pessoas. Isso é ser agricultor, porque o agricultor não planta pensando em si mesmo apenas, ele pensa em um todo, no que ele vai colher para poder vender, para poder espalhar para as pessoas, porque ele não vai comer tudo aquilo. Ele faz para repartir, para lançar ao mundo aquilo que ele plantou. Então a visão do agricultor, ele é o gerador, ele é a origem da visão. Diga comigo: eu sou o gerador da visão. Toda ideia que brotar no meu coração, eu vou sujeitar ao Espírito Santo, pedir para Ele o que Ele acha disso, para que Ele me oriente, e eu vou ler a palavra para alimentar essa ideia, até que ela se torne uma visão dentro de mim, para que eu possa iniciar um propósito em relação à visão. Então, amém. A visão é ampliada, a ideia ela é ampliada através da visão, pelo conhecimento da palavra. A fé e a perseverança são as principais virtudes que nos levam a trazer à existência o que ainda pode ser visível ao mundo natural. Uma visão para o tempo chamado de Deus, um tempo de Deus chamado hoje. A fé e a perseverança é a principal virtude que você deve ter dentro de você, para quando você adquirir a visão, você comece o seu propósito andando com essas duas virtudes dentro de você. O que eu quero dizer com isso? É que se eu preciso fazer uma conquista, então alimente a sua mente, as suas ideias com palavras de fé. Separe lá na Bíblia um monte de palavras, um monte de versículos de fé, e depois você separe um monte de versículos de perseverança, e que eu tenho que persistir, eu preciso continuar confiando. Separe, alimente nesse período que a sua visão está gerada, e começa a alimentar a sua visão. Eu posso tudo naquele que me fortalece, o Senhor Ele está comigo, eu não estou sozinho, onde eu pisar a planta do meu pé. Você comece a alimentar a sua visão, e você vai ver que vai começar a iniciar o seu propósito, e Deus vai começar a dar sinais daquilo que você se propôs a trazer à existência. A fé é a única virtude
que tem o poder, através da perseverança na oração, até mesmo, de trazer à existência aquilo que os olhos não veem, aquilo que está no invisível. Agora eu vou falar rapidamente para a gente não adiantar, não atrasar, não prolongar muito. O agricultor recebe a visão do que vai plantar, escolhendo boas sementes, prepara a terra e depois lança essa semente. Então não basta apenas gerar a visão, mas você tem que preparar a terra. E sabe quem é a terra? O agricultor precisa de duas coisas para poder executar a sua visão. A primeira é uma boa semente e a segunda é uma boa terra. A boa terra tem que ser preparada. E você, Jesus disse pela palavra desse mesmo capítulo, ele diz, Jesus, que você é a terra. Aleluia. A boa terra. A boa terra é aquela que a semente entra e ele crê e permanece nessa palavra. A semente, ele diz que é a palavra de Deus. Então você precisa ter a boa semente dentro de você. Glória. Se você quer ver resultados da sua semeadura, do seu lançar, da sua visão, para cumprir o propósito, conforme a visão que você recebeu de Deus, quer dizer, se você quer ir até uma conquista e trazer à existência aquilo que foi gerado, que ainda está invisível, então comece a exercitar pela fé. Comece a alimentar o seu espírito com a palavra da fé e da esperança, que é a perseverança. Alimentar-se, porque a palavra é as boas sementes que o agricultor vai precisar. Em seguida, o Senhor diz que a boa terra é você, o seu espírito tem que estar pronto. Jesus disse que às vezes nós não vigiamos, nós ficamos dispersos, nós não damos muito crédito à palavra, duvidamos daquilo que Ele fala em Sua palavra conosco. Ele diz que por estarmos dispersos, às vezes não estamos prontos, nosso espírito não está pronto, o inimigo consegue facilmente nos enganar, ou as circunstâncias conseguem nos enganar. Então a terra estar preparada é estar atenta, é estar vigiando, é estar olhando para a sua conduta, a sua forma de viver, a sua forma de estar agindo em direção até mesmo àquele propósito da visão que você recebeu. Como eu estou agindo? Se está dizendo para mim trabalhar, eu não trabalho, como que eu estou agindo? Se está falando para mim ir até lá, eu nunca vou até lá, como que eu estou agindo? Você tem que estar andando em direção. Quando Deus chamou Abraão, Ele disse a Abraão, sai da tua tenda. Ele pediu para Abraão começar a andar em direção à visão que Ele deu a Abraão, a visão de que ele seria pai de muitas nações, ainda que naquela época era invisível e impossível, mais do que invisível, porque Abraão não precisava somente de fé, de coragem para a sua fé, ele precisava de ousadia também para a sua fé, para viver o impossível, porque não era só coragem de andar em direção do invisível, a mulher dele era estéril, e ele sabia que não poderia ter filho, mas Abraão, a Bíblia diz que não duvidou. Ele permaneceu na fé corajosamente, mas ousadamente creu. Sustentou a certeza até a sua velhice de que Deus lhe daria um herdeiro. Perseverar nessa visão é manter essa terra boa, andar na direção desse propósito para cumprir a visão. Você precisa chegar até essa parede. Então você tem a visão que até essa parede você tem que chegar. Para chegar até aqui, você tem que entender que as suas atitudes têm que estar atentas, como você está alimentando o seu espírito para que você não pare. Não adianta receber a visão que eu preciso chegar até aquela parede e ficar parado aqui olhando para ela. Tem gente que tem fé que Deus vai dar, mas eu acho que ele imagina o céu se abrindo e o dinheiro caindo lá do céu. Deus fala, vai, esforça-te, eu estou contigo. É uma questão de visão. É você que eu escolhi para me revelar. É você que eu escolhi para ser a minha semelhança. E a minha semelhança, ela tem que andar em direção ao seu propósito. Ela recebe a minha visão. Ela recebe a visão para andar e não para ficar parado. E quando você começar a andar, se alimente. A sua terra, vocês têm que estar forte. Você tem que estar bem alimentado da palavra e da oração. Jesus diz que não vigiamos, porque não oramos e nem lemos diariamente, não meditamos. Não é ler por ler, é meditar, é falar sobre aquilo com você mesmo, é falar 3, 4 vezes sobre aquilo que
você mesmo, para que aquilo produza algo dentro de você, até mesmo em relação à sua visão. Então, duas coisas é preciso para o agricultor ter resultados: cumprir essa visão que ele recebeu de plantar laranja. Ele precisa ter uma boa semente, ele precisa ter uma boa terra. Então prepare a sua terra, porque a visão vem para o agricultor espiritual que está dentro de você. Mas a boa terra está nas suas emoções, na forma que você entende as coisas de Deus, na forma que você alimenta os seus pensamentos, na palavra de Deus. Então, cada vez que você alimentar a palavra de Deus, você está preparando os seus pensamentos para que as suas ideias não se desviem de direção ou não sejam paralisadas, a sua visão não seja paralisada. A fé, ela dá esse combustível para você andar, e ela te dá coragem, e ela te dá ousadia, para você não ficar paralisado apenas crendo, mas para você andar em direção ao seu propósito até cumprir, sem desistir, sem perder a visão. O agricultor nunca perde a sua visão, e a semente, ela é a detentora da visão. A visão foi dada ao agricultor, ele decidiu plantar laranja, mas a visão está com você. Imagina que isso aqui é a semente. Então o agricultor decidiu plantar laranja. Pega aqui para mim, por favor. Ela é agricultora e diga: eu quero um pé de laranja. Você me dá a semente. Eu sou a terra e pego a semente. A visão me disse que é laranja e eu pego a semente na mão. Eu sou a terra e a terra tem que andar no seu propósito. A semente, ela é a detentora da visão, porque enquanto você andar com ela, e é a palavra de Deus, ela vai estar dentro de você, mantendo uma visão viva dentro de você, até que você chegue ao final do propósito, que é o momento da sua colheita. Então a semente é a palavra de Deus, por isso a importância de manter ela dentro da sua terra, que é você, de estar mantendo viva a palavra de todos os dias da sua vida. Aleluia. Principalmente quando você entra no propósito. Se eu vou batalhar por uma conquista, não enche o seu coração de fé, de confiança, leia bastante versículos de fé, de esperança, de perseverança, de promessa que você vai conseguir, de que você está com Deus, não está só, e você vai estar caminhando com essa semente guardada. O agricultor, ele tem a visão, mas a semente carrega a visão até o cumprimento do propósito. Dá para entender por que a semente carrega? Porque é ela que produz a laranja. O agricultor deseja, ele tem uma visão, mas a visão só se concretiza quando a semente é plantada sobre a terra. Então ela produz a visão, porque ela vai trazer os efeitos sobre a terra, e esses efeitos sobre a terra vai começar a brotar primeiro uma planta. É o que Deus diz na palavra dele. O primeiro sinal de que a visão está se cumprindo, vamos ler lá os primeiros sinais de que a visão está cumprindo o propósito. É versículo 28, Marcos 4, está dizendo: a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, e depois a espiga, e mais tarde o grão, que enche a espiga. Quando a espiga fica maduras, o homem começa a cortá-la com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então a planta é o primeiro sinal de quem está caminhando com a visão correta, para o cumprimento de um propósito, conforme a palavra de Deus, e a manifestação da nova natureza divina pelo Espírito Santo. A espiga é a palavra de Deus. A espiga é a palavra de Deus, a palavra de fé na palavra de Deus. Então ele disse, para resumirmos, que a primeira sinal que é dado quando você está guardando a semente dentro de você é o surgimento de sinais, como primeiro uma planta que nasce. Pela planta que começa a dar, o agricultor já começa a ter visão de que aquilo vai ser produtivo. Se a planta está saudável, de que a visão está correta. Então quando ele vê que ele plantou laranja e está nascendo um pé de banana, ele glorifica a Deus. É isso? Não. Porque se ele olhar
e ver que está nascendo uma semente de laranja e começa a dar forma a uma planta semelhante a um pé de laranja, ele vai identificar se é um pé de laranja, ou se alguém enganou, tirou de lá a semente e colocou banana, ele vai olhar e vai dizer: isso é um pé de laranja, porque eu sei como que é um pé de laranja, porque ele está cheio de conhecimento. O inimigo não desvia ele do seu propósito, não confunde a sua visão. E o primeiro sinal que Deus fala que o agricultor começa a ter como experiência é a presença da planta, o discernimento de quem é ela. Então ele não perde a sua visão. Em seguida ele diz da espiga, né? Ele fala que logo em seguida vem as espigas. E as espigas é semelhante à fé na palavra de Deus, porque a espiga é onde o grão vai ficar armazenado. Então, quanto maior a espiga, maior será o número de grãos e resultados que aquelas pessoas poderão colher. Então nasce a planta e logo em seguida começa a dar espiga. E quando as espigas começam a crescer, aquele agricultor sabe: realmente eu preparei bem a minha terra, porque essa terra está tão bem cuidada, tão cheia de vitaminas, de nutrientes que a planta precisa, que olha só o tamanho das espigas. A sua fé cresce à medida que você entra dentro de uma visão para o cumprimento do propósito, com a boa semente, que é a palavra de Deus, você põe dentro de si, e você vai andando, e você se depara com a planta. Quando você vê a planta, você já começa a perceber que Deus está aprovando aquilo que você está orando. Então quando você começa a ver, realmente é laranja, é o que eu estou orando, e Deus está trazendo a direção disso, está trazendo os sinais disso. Então permaneça fiel, andando, fazendo aquilo que agrada a Deus, orando por essa causa, permanecendo firme na fé. E as espigas são a palavra de Deus, porque quanto mais palavra você adquire, mais a convicção que você tem de fé. E quanto mais convicção de fé, mais resultados você, como igreja de Cristo, é capaz de trazer à existência. Porque a diferença, às vezes, minha, de vocês, às vezes, ou de um grande profeta que vocês podem se espelhar por aí, não é porque ele deixa de ser homem, porque Deus gosta mais dele do que nós, é por causa da convicção, a espiga dele. Ele tem uma espiga maior, ele preparou a terra, que é ele, talvez de uma forma mais ampla. Ele adquiriu mais conhecimento do Espírito, da palavra viva, que é o Espírito, e da palavra. Então a sua espiga cresceu e está pronta, está com espaço suficiente para se colocar vários grãos. E ele começa a facilmente ter convicção. Quanto maior for a sua convicção de fé, maior será, mais rápido até mesmo, a existência dos grãos, dos resultados que você precisa. Aleluia. Então ele diz que depois da planta vem a espiga. Se a sua espiga estará bem alimentada pela terra, ela será grande, ou será pequena. Ele diz ou 30, ou 60, ou 100. Então a espiga, onde vai se produzir no mundo espiritual, os seus resultados para trazer na última fase a existência, depende do que? Depende da fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Então ele diz por último, que os grãos que enchem a espiga. Então depois que os grãos chegam, é a manifestação do invisível para cumprimento do propósito. Então quando fala nos grãos, se fala de sinais e resultados. E tudo depende de quão pequeno ou grande foi a sua espiga. Aonde você armazenou isso? E a espiga e a planta dependeu de que tipo de terra você está sendo. Uma terra boa, uma terra misturada, uma terra mal cuidada, abandonada, seca, ou uma terra que está sendo todo dia regada pela água do Espírito e pela palavra de Deus. É os nutrientes que você precisa. Se você regar, você vai sentir isso, que você é uma terra boa, e as suas espigas crescerão, e as visões virão, e serão muitos grãos, muitos resultados que você poderá trazer à existência. É muito simples a visão por aí. É só você entrar nela. É só você crer nela. E você está incluso. Jesus disse que você é a boa terra. E você também, na visão, é o agricultor. Porque o Espírito que está em você, o Espírito de Deus, te fez, capacitou a ser agricultor.
Então ele gera nas suas ideias uma visão. Ele te dá a capacidade de ampliar as suas ideias e se tornar uma visão ampla sobre o que você deve começar a fazer. Ele quer te usar. Ele quer levar você aos resultados que você precisa chegar para ter o cumprimento dos propósitos. Amém? Então só isso que eu tenho para falar. Só por último, o que você gostaria de ser? Um agricultor ou um feirante? É pergunta do Espírito Santo. Quem produz ou quem vende? A decisão é sua. A visão do agricultor é macro. A visão de um feirante é micro. Só para abrir o entendimento. O agricultor, ele pensa amplo. Ele pensa em si mesmo e talvez em beneficiar muitos. Ele pensa num projeto não para si mesmo apenas, mas para que aquilo venha trazer benefício. A visão dele vai além. Então ele olha para um terreno que você olha e você diz: vou ter esse terreno só para dizer que eu tenho um patrimônio. E ele olha para aquele terreno e já olha tudo que tem em volta daquele terreno e diz: aqui dá para uma boa padaria, aqui dá para um bom prédio. E ele constrói com uma visão muito mais ampla. Então o agricultor é macro, porque ele planta e colhe para fornecer às pessoas. Há várias empresas, há várias pessoas que têm visão. Ele ajuda nesse propósito, para que as pessoas adquiram as suas riquezas. Ele lança as suas riquezas para as pessoas. Ele traz bênção naquele lugar. Ele traz propósito aonde ele vai. Ele traz visão que amplia, que supre não apenas a sua necessidade, mas a necessidade de muitas pessoas em sua volta. E quando ele é um agricultor de Deus, principalmente, um produtor de riqueza de Deus, então ele promove, além de glorificar a Deus, pelo que Deus dá a ele, muitos glorificam a Deus com ele, porque ele sempre está disposto a semear na vida das pessoas. Então ele planta um propósito de fornecer para as pessoas. O feirante não, ele vende para as pessoas apenas para ter o poder, para se enriquecer, para adquirir apenas a riqueza. E o agricultor ele planta porque o mundo precisa de alimento, para abastecer vários feirantes. Então a riqueza de muitos feirantes depende às vezes de um só agricultor. Ele precisa daquele agricultor. Então a visão do agricultor é muito mais ampla. E você tem que se decidir, ter uma visão maior, macro, ficar pensando apenas naquilo que você tem, e cercando aquilo, e vivendo apenas aquilo. Não está bom assim, não vou me preocupar com mais nada, não quero sair dessa zona de conforto. Deus quer que você sonhe. Deus quer que você tenha visões, que você saia do lugar, porque Deus nos chamou para andar, não é para ficar parados, é para seguir, para andar no mundo, anunciando o Evangelho, trazendo vida onde havia morte, trazendo riquezas onde há pobreza, interferindo no curso do mundo. Deus quer você andando, você produzindo. A visão do agricultor enriquece com propósito coletivo. A visão do feirante enriquece a si mesmo com propósito individual. A visão do agricultor promove louvor e glórias a Deus pela sua conquista e leva condições de conquista para outras pessoas, promovendo muito mais louvores e glórias a Deus. A visão do feirante promove louvor e glória a Deus pelas suas conquistas. O feirante depende do que ele vê ou já existe para obter, para enriquecer. O agricultor depende da visão e da sua fé no invisível para trazer à existência os resultados que vão lhe beneficiar e enriquecer a ele e a muitos que estão em sua volta. Amém. Então a diferença do agricultor está ali, a visão. Enquanto o agricultor, a visão dele é no invisível, porque ele lança semente. Você viu lá no versículo 27, ele dorme, acorda, ele não sabe como acontece, mas ele permanece firme, regando aquela planta até que ela brote uma planta. Então ele vai pelo invisível até que torne visível aquilo que estava invisível. Então ele tem uma visão que é movida pelo crer, pelo acreditar, pela fé. Enquanto um feirante, ele é movido apenas pelo que ele tem para vender.
é o que está visível, é o que está na sua bancada. Se o agricultor parar de fornecer, ele não tem mais nada para vender, porque tudo depende do que ele tem à vista. Nós, a Bíblia diz, não devemos andar por vista, mas andar por fé. Não andamos pelo que vimos, mas pelo que cremos, é pela fé. Se torne um agricultor, um produtor de riquezas, aprendendo a trazer existência as coisas que Deus quer para a sua vida, e também de forma que você se torne bênção para trazer na vida das pessoas, ou para até mesmo abençoar, facilitar, para que ela também tenha uma visão abençoada, ela seja próspera também, repartir o que tem, ajudar as pessoas a progredirem, principalmente em nome do Senhor. É a maior riqueza que nós podemos produzir. Aí se tornamos um produtor de riquezas. Produtor de riqueza eu chamo que é um agricultor de Deus. Amém? Glória a Deus. Posso parar de falar? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar. Guarde bem isso, Deus. Eu sei que eu estou puxando um pouquinho, mas vai ficar alguma coisa aí, não é possível. E esse pouco que ficar já é o suficiente, porque nós lemos Jesus dizendo: basta uma semente de mostarda. Se uma visão ser gerada pelo Espírito, por menor que seja dentro do seu entendimento, Jesus diz que isso já é suficiente para fazer uma grande árvore, fazer um grande sonho, um grande acontecimento na sua história, na história das pessoas. Então que o Senhor te ensine que você é capaz de gerar, você é capaz de trazer existência, depende apenas da visão e das suas atitudes em relação ao propósito. Ter a visão tem que andar em direção para iniciar o propósito. O agricultor não apenas teve a visão de laranja, ele lançou a semente, ele foi na terra, preparou a terra, encheu ela da palavra de Deus, encheu de água, encheu de nutrientes, para depois obter o seu propósito. Cresceu a planta, cresceu a espiga e depois deu o grão, deu o resultado. Ele colheu, chegou o tempo todo. E é assim que Deus faz conosco. E esse adiantamento dessa visão depende da espiga, depende do tamanho da sua fé, da convicção da sua fé. Se você faz e no meio do caminho duvida, é como Pedro tentando andar sobre a água, dar os passos e depois afunda. Aí às vezes é preciso de novo interferir, pedir a Deus interferência para você não morrer com aquele sonho, para você não perder aquela visão. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Eu tentei falar o máximo que eu pude, Senhor, e que esse pouco que eu consegui, Deus, o teu Espírito possa falar mais do que eu tenho falado. Que o Espírito amplie a visão de cada um. Senhor, que essas ideias que eles estão tendo, que eles saibam que aquilo que foi lançado como propósito é ideia, Senhor. Eles precisam colocar ideias para começar a exercer a visão. E para que essa visão comece a aprender a regar com a fé, a regar com a palavra, com a coragem, com a ousadia, para que eles comecem, cada um dos seus pequeninos aqui, Pai, a ter uma experiência com o poder sobrenatural, com a visão do reino, trazendo os seus sonhos, trazendo as suas metas, Senhor, e os seus planos, para que comece a trazer a existência, e eles tenham uma experiência e possam cada vez mais ter a convicção da autoridade que cada um deles tem, Senhor, como igreja, para trazer a existência, as coisas que ainda não se viram, que não chegou ao coração dos homens, que não chegou aos ouvidos, nem aos olhos humanos. Senhor, ele e ela têm essa autoridade, porque ele recebeu o Espírito Santo, a nova natureza humana, e eu recebi, nós recebemos, e essa nova natureza humana quer nos ensinar a trazer a existência, a visão, e cumprir esse propósito da visão, para que o nome de Jesus seja glorificado. É a tua vontade, Espírito, que eles não tenham medo das suas ideias, que não tenham constrangimento, Senhor, que não tenham receios, porque, Senhor, tudo é possível
ao que crer, aumente a fé do teu filho, da tua filha, para que ela possa viver ainda bem nesta vida, nesta terra, Senhor querido, 30, 60 e 100% daquilo que a sua visão foi gerada, daquilo que foi gerado no seu espírito, daquilo que o teu espírito testifica, no espírito do teu servo e da tua serva. Senhor, que essa visão se amplie, que a fé se amplie, que a coragem tome conta, que a ousadia tome conta desse espírito, desse coração agora, e ela comece a se preparar na palavra, na oração, no exercício de fé, para que o nome de Jesus seja glorificado na vida deles, ou na vida de todos que estarão em sua volta, para que possam repartir dessas bênçãos. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos, eu declaro vida, eu declaro paz, eu declaro alegria do Espírito Santo sobre a vida de cada um dos teus servos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Dá salve de palmas para Jesus.